Ora bem, eu quero esta noite, apenas esta noite, fazer uma pequena revisão, lembrar um pouquinho o que falei no ano passado em 1 Timóteo. E vamos então ler a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, e vamos ler até o versículo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Nós, penso que foi em 9 estudos. Começámos em junho, depois julho, algumas semanas em agosto. Avançámos pouquinho, porque detivemos-nos bastante aqui no versículo 1, em Paulo Apóstolo. Mas vamos ler então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Provavelmente não se recordam, eu recordava mais ou menos, e normalmente eu recordo, tenho tendência a recordar-me melhor daquilo que falo do que daquilo que ouço, infelizmente. E há coisas tão boas que eu ouço e retenho melhor aquilo que falo. Realmente dediquei tempo, horas, muitas vezes horas, a estudar e a ler e a ouvir sobre este assunto. E começamos por falar de Timóteo. Timóteo, e o nome, alguém se recorda o que é que significa o nome de Timóteo? Timóteo, Teo é fácil, não é? Deus. Timo é honra. Pode ser aquilo que honra a Deus ou Deus honra. Às vezes é um bocadinho difícil, pelo menos para mim, até o nome Daniel pode significar juiz de Deus ou Deus é juiz. Pode significar... Não posso dizer perentoriamente o que é que significa, mas eu gostava de relembrar apenas honra a Deus ou Deus honra. E certamente quando a mãe e a avó de Timóteo o chamavam pelo seu nome, provavelmente ele não tinha um segundo nome. Que normalmente o segundo nome é usado quando os pais querem ralhar com os filhos, não é? Quando chamavam Paulo Daniel, já sabia que era para chatear, para ralhar comigo. Mas quando chamavam Timóteo, ele lembrava-se, sempre que ouvia o seu nome, lembrava-se que eu devo honrar a Deus. E devo lembrar também que Deus honra. E o Senhor diz, aos que me honram, honrarei. Exatamente, diz o mensageiro do Senhor a Eli. Então este é o significado do nome. Timóteo era filho de Eunice, neto de Loita. Vimos na altura, muito provavelmente, estou plenamente convencido de que o seu pai, mas a minha convicção de que o seu pai não seria crente, diz que a sua mãe era crente, mas o seu pai era grego, não diz nada sobre a sua fé. Muito possivelmente não seria crente, já teria partido, ou poderia até ser crente. Mas como Paulo nunca fala da fé do teu pai, fala sempre da fé da tua avó e da tua mãe, é possível que tenha sido um daqueles casos em que uma crente prendeu-se um jugo desigual, mas pela graça de Deus, estas duas mulheres investiram na melhor educação que se pode dar a um filho e a um neto, que é desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio para a aquisição da salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Isto é segunda Timóteo. Podem ler. 2 3:15. Segunda Timóteo. Estava mesmo mal. 2 Timóteo 3. Podemos ler o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É a melhor educação que se pode dar a uma criança. Abençoada a criança que tem a possibilidade de ouvir desde a sua meninice as sagradas letras. Eu vou convivendo na escola, e não só. Pelos meus jovens também passam muitas crianças, e é triste ver a quantidade de pessoas, jovens, crianças, adolescentes, que não têm qualquer contacto com a palavra de Deus. Não estão minimamente, a sua maneira de pensar não está minimamente influenciada pela palavra de Deus. E é terrível. Atenção, não quer dizer que isso é automático, vai se converter. Mas são todos os dias bombardeados por uma maneira de pensar anti-Deus. Isso depois molda a sua maneira de pensar. Claro que Deus é todo-poderoso para operar no coração da pessoa do coração mais empedernido. E nós vemos isso no exemplo de Paulo. Mas diz a palavra de Deus que o conhecimento das Escrituras pode tornar-se sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Por isso nós devemos fazer os possíveis por ensinar os nossos filhos, ou os nossos netos, ou aqueles que podemos influenciar com a verdade do Evangelho. Foi o que estas mulheres fizeram. Eventualmente terão falhado Eunice, ao deixar-se prender ao jogo desigual, Lloyd, a não detectar os perigos de um jogo desigual, possivelmente, mas apostaram todas as suas energias naquilo que era humanamente possível de levar este jovem à salvação. E pela graça de Deus, assim foi. Vimos também que este jovem, Timóteo, era uma pessoa com um caráter um pouco frágil, não era uma pessoa tão robusta como Tito. Nós fizemos até o contraste entre Timóteo e Tito. Tito metia medo aos coríntios. O apóstolo Paulo fala a dada altura disto, que Tito se lembrava que eles receberam com temor. Nem sequer era temor, era a expressão. Enquanto Timóteo disse aos mesmos coríntios, disse sobre Timóteo: vê lá que quando ele lá for, seja completamente diferente a maneira de estar de um e a maneira de estar de outro. Provavelmente, por terem sido criados, por ter sido criado por duas mulheres, sem uma figura claramente masculina na sua vida, que é essencial na formação de um jovem, possivelmente terá tido não é defeito de caráter, mas esta maneira de ser mais frágil, que possivelmente até terá levado a que ele fosse uma pessoa de guardar as coisas mais para ele e depois até lhe dar problemas de estômago. Normalmente uma pessoa que guarda, não responde, não fica sempre calado, por vezes pode levar a desenvolver problemas de úlceras e outras coisas que nós lemos na palavra de Deus que Timóteo teria. Isto é um pouco de especulação, mas não creio que seja tanto quanto isso, porque temos passagens da palavra de Deus que nos dão a entender que Timóteo era uma pessoa menos assertiva. Paulo tem que lhe dizer o quê? Desperta não que há em ti, ninguém despreza a tua mocidade. A Tito não precisava dizer essas coisas. Tito era uma pessoa muito mais brava. Quem é que Paulo levou a Jerusalém sem circuncidar? Em Gálatas 2, ele fala disso. Levou Tito. E nem mesmo Tito foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, Tito era uma pessoa que não se deixava levar facilmente. Mas, apesar desta aparente fragilidade de Timóteo, Deus pode usá-lo poderosamente. Porque Deus usa-nos não por causa das nossas capacidades. Vou reformular. Deus não nos usa devido às nossas forças. Deus não nos usa apesar das nossas fraquezas, mas Deus nos ajuda devido às nossas fraquezas. Ou seja, quanto mais nós reconhecemos que somos fracos e que somos incapazes, mais Deus nos pode usar. Se nós acharmos que somos muito fortes, Deus não nos usa. E também Deus não nos usa, ele tem aquelas dificuldades, imagina assim, Deus pode usar.
Quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, Deus pode muito mais usar-nos. E Timóteo foi usado de uma forma extraordinária. Ninguém tem de igual sentimento. Sinceramente, cuido do vosso estado. Isto provavelmente era uma das características típicas de quem foi criado por duas mulheres. Normalmente as mulheres são muito mais cuidadosas em saber como é que as pessoas estão. Isto provavelmente é dos lados positivos de ter sido criado por Lloyd Eunice. É uma pessoa que, também disse na altura, que apesar de não ter escrito nenhuma epístola, não conhecermos nenhum sermão famoso, talvez a tradição, Jonas talvez saiba alguma coisa, a tradição, o que é que dirá dele? Não temos nenhum grande sermão, nenhuma epístola, mas fica para a posteridade uma pessoa que colocava o bem-estar dos outros acima do seu próprio. Ninguém tem, diz o Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Por todos nos sou o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus, mas Timóteo é diferente. E graças a Deus por este homem. Disse também na altura que não há limite para aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa que não está preocupada com quem fica com os louros no fim. O Timóteo não está provavelmente preocupado. Eu vou ser uma pessoa muito importante, vou ser recordado como uma pessoa importante. Não, ele está preocupado com os outros. E Deus pode usar este homem poderosamente, mais do que qualquer outro. Mais do que Tito. No final da epístola, da segunda epístola, diz que Tito foi para a Dalmácia. Não creio que tenha abandonado Paulo, mas foi para lá trabalhar na obra. Mas Timóteo foi aquele a quem Paulo confiou, por assim dizer, para ser o seu, digamos, o seu sucessor. O que é que Paulo diz sobre a Timóteo? Aquilo que me ouviste, ensina outros, para que esses outros possam ensinar outros. E temos aqui 4 grupos de pessoas. Paulo, que ensinava Timóteo, e Timóteo não só deveria perceber a mensagem da graça de Deus, mas devia ser capaz de ensinar outros, e não só de ensinar outros, mas também de ensinar outros que sejam capazes de ensinar. Mas não é só eu saber, é eu ensinar, ser capaz de ensinar outros e estar preocupado com, não só em passar a mensagem, mas em formá-los devidamente para que eles sejam capazes de depois passar à geração seguinte. Infelizmente, de um modo geral, esta transmissão acabou por falhar, porque muitos desertaram, mas terá havido um remanescente fiel ao longo dos tempos, mas muito escasso, porque, entretanto, o cristianismo tornou-se uma fé fácil e muitos eram cristãos sem verdadeiramente o serem. Isto sobre Timóteo, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre Timóteo que eu não tenha dito. Sim. Uma pergunta? É um pensamento, mas depois talvez possas também ajudar no sentido. É curioso que ele, pronto, já aquela relação de Paulo, era sobre a relação de Paulo e Timóteo. O meu verdadeiro filho, sim. Exatamente. Como o pai é um filho, me ajudou, não é? E eu pensei nisto pelo seguinte, porque nós em Atos 16 encontramos, quando Paulo encontra aquela coisa que já citamos. Quando ele o chamou, não é? Exatamente, em Atos 16. Sim. Atos 16. E a bom testemunho, isso e tudo mais. Sim. O apóstolo Paulo, verso 1, chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Por exemplo, era sobre nós, como é dizer, Paulo fala muito de Timóteo como seu filho. A questão é, Timóteo foi gerado, isto é, convertido através do ministério de Paulo. Sim. Possivelmente. Ou, como diz aqui, quando Paulo conhece, ele já é um discípulo. Aliás, porque a mãe era crente e a avó. Eu penso que quando Paulo encontra Timóteo, aliás, como diz em Atos 16,
que ele encontrou e dava um bom testemunho. Portanto, dá-me a impressão que o testemunho dele já era conhecido como um crente. Sim. Exato. Em várias cidades. Portanto, eu sou levado a supor que Paulo, sim, eu fui um filho para ele, porque Paulo é mais velho, Timóteo é jovem, e então Paulo foi uma pedra influente, foi o pai dele, digamos assim. O pai que ele se calhar nunca teve. Exatamente, no seu crescimento espiritual. Claro. Portanto, que o acompanhou depois a partir daí. Sim. Porque às vezes, pronto, há aquela relação que é pai, porque fui convertido, mas às vezes a gente usa na Sim. linguagem. Pode até nem ter sido através de Paulo, mas... Exatamente, porque ali, como diz a mãe, poderia ser que ele já fosse nascido novo, mas o seu crescimento, a sua vida espiritual, deveu-se depois a Paulo. Porque ele passou depois do resto do tempo, todo na presença do apóstolo Paulo. Sim. É importante. O que ele aprendeu sobre a mensagem da graça de Deus foi através de Paulo. Porque assim, esta Julia que era crente, seria crente em quê? Na mensagem de Paulo? Possivelmente até nem seria. Provavelmente seria uma crente como alguns, aqueles que Paulo encontra e que só conheciam o batismo de João, não é? Eram crentes, acreditavam em Cristo como Messias, eram crentes, mas depois, tal como Apolo, Priscila e Áquila tiveram de declarar mais pontualmente o caminho de Deus, ou seja, eram pessoas que eram crentes, mas que não conheciam as últimas novidades assim dizer, do Evangelho, da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo. Mas é importante, ainda bem que falaste nisso, porque por causa da relação deles dois, é muito importante. Paulo foi, no fundo, um pai espiritual que ele nunca teve. Pode até ter dado o caso de ele se ter convertido naquela altura que Paulo lá esteve, que até foi apedrejado. Pode ter sido, porque o primeiro sermão público de Paulo, penso que é em Atos 14, ali um grande, ou Atos 13, também é em Atos 13. Em Atos 13. Já ali alguns discursos que, eventualmente, Timóteo poderá ter ouvido. E pode ter sido de várias maneiras. Ou pode-se ter convertido através do ministério da sua mãe e da sua avó, e depois ter vindo, pode ter sido através delas, mas também pode não ter sido. Mas elas, por assim dizer, lançaram a semente, e depois, quando o seu coração estava pronto, ao ouvir a palavra da salvação, creu e converteu-se. Pode até nem ter sido Paulo, mas o que é importante é que aquilo que foi, ou seja, não foi Paulo, claro, não foi, foi o Senhor. O que é importante aqui é o que o Senhor fez, e esta pessoa ter-se convertido, quer tenha sido através do trabalho que as suas mães, a sua mãe e a sua avó fizeram, que foi importantíssimo, ou através da pregação do apóstolo Paulo, ou Deus. Aqui o importante, tal como eu disse há um bocadinho, não é quem fica com os créditos. Não sei quantas pessoas converteram-se através de mim. Isso até é um bocadinho... é orgulho. Não é um verdadeiro crente, não deve pensar assim. Tenho não sei quantos que são crentes devido a mim. Não, devido ao que o Senhor fez, acima de tudo. E ainda sobre Timóteo, vimos que ele era, apesar de ser uma pessoa com um caráter mais frágil fisicamente e até do ponto de vista emocional, talvez, ele foi circuncidado e não foi ao 8º dia, porque a altura melhor para ser circuncidado é o 8º dia. Está até estudado e visto que é mesmo a melhor altura. É engraçado que até agora um candidato a... Jonas, não sei se sabe, mas há um candidato a presidente dos Estados Unidos que quer banir a circuncisão. Ou seja, um bocado a reboque da mutilação genital feminina, que algumas culturas fazem, algumas culturas muçulmanas fazem, que alguns querem banir a circuncisão, que é uma prática judaica, que alguns ainda o fazem hoje, que está provado que não é prejudicial, até é benéfica. Mas é dolorosa na idade adulta. Vimos aqueles de Siquém que estavam com umas dores violentas, tão violentas que 2 homens, Simeão e Levi, conseguiram aniquilar os homens daquela cidade. Portanto, isto era uma coisa, Jonas. E só dizer que alguns de nós, que não deixa de ser apenas uma tradição da história e que
tem que ser sempre tomada com alguma cautela. Sim. Mas dizem que falam um bocado sobre. Existem alguns livros que são escritos passados os 200 anos sobre a vida de Timóteo, que mencionam que Timóteo morre no ano 97, aproximadamente 30 anos depois de Paulo, já um homem velho, enquanto havia uma procissão pagã, ele colocou-se à frente, tentar dissuadi-los de fazerem isso, e os homens daquela procissão, enraivecidos, acometeram-se Espezinharam. por cima dele e basicamente mataram e ele correu das feridas daquele evento. Curiosamente, nós temos uma passagem em Hebreus que fala sobre o irmão Timóteo ser solto. Não sabemos se será ser solto da prisão, portanto não sabemos se será o mesmo Timóteo ou não, mas Possivelmente sim. Também passou as suas dificuldades, não é? As suas dificuldades e pelo que até dizer os vídeos, morreu por aquilo que acreditava. Claro. E é bem provável, apesar de ser tradição, não é? É bem provável, porque vendo o tipo de pessoa que era, eu vejo Timóteo a dar a sua vida pela sua fé. Já Demas não. Já o Daniel, se calhar, também não. Infelizmente. Mas, graças a Deus por este homem, é um homem que não era a pessoa que, se calhar, nós mais apostaríamos para ser um grande missionário para Cristo. Se calhar, os jovens na sua igreja, no local, se calhar, não achariam isto. Se calhar, não achariam que seria a pessoa indicada para este ministério. Mas Paulo levou. E deu bem melhor conta do recado do que Marcos. Marcos vacilou ainda antes das dificuldades. Mas Timóteo passou por grandes dificuldades. Imaginem, eu posso imaginar Paulo dizer assim: olha, queres ir comigo? Depois de ele ter já me visto a ser apedrejado por causa daquilo que eu prego. Queres ir comigo? Ele se calhar pensaria duas vezes, mas não. Foi um homem cheio de coragem e Deus pôde usá-lo porque ele, a sua fé, a sua bagagem espiritual desde a sua meninice, sobrepôs-se às suas eventuais fragilidades, não digo defeitos, mas um caráter mais débil, uma pessoa que não se impõe tão facilmente quanto outros. Porque há pessoas que têm mais facilidade em impor-se do que outras, em fazer impor a sua vontade, em impor o seu ponto de vista. Sobre Timóteo, muito mais poderia ser dito, mas vamos avançar e quero falar um bocadinho de Paulo apóstolo. Paulo, ele era, antes de Saulo, era o mais destacado dos religiosos do seu tempo. Ninguém lhe podia pedir messas, ou seja, querer comparar-se com ele. Ele diz isso em mais do que um sítio, em Filipenses, capítulo 3, diz: se alguém se podia confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, por aí fora, tudo. A nata da nata da religiosidade dos fariseus. E também diz em Gálatas que excedia a muitos da minha idade, excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ninguém se poderia comparar com ele. Atenção, eu também disse na altura que, possivelmente, o pior que nós possamos imaginar dos fariseus, provavelmente Paulo era aquilo. Provavelmente somos um bocadinho tentados a pensar que Paulo não era assim tão salvo, não era tão mau quanto isso, mas ele diz que excedia, ou seja, era muito mais do que todos os outros. E, sobremaneira, perseguia a Igreja de Deus e a assolava. E Saulo é o nome grego para Saúl. Diz? Sim, exatamente. Significava grande, exatamente. Saulo significava grande e provavelmente eles olhavam para Saúl, que também era da tribo de Benjamim, como uma referência, apesar das suas grandes falhas. E Saulo tinha algumas parecenças com ele, um homem obstinado em perseguir, tal como Saúl perseguia David, Saulo perseguia a Cristo. Não é? E até que Deus o fez cair do cavalo, figuradamente e literalmente,
e o perseguidor passou a perseguido. Um homem que era o mais destacado dos religiosos deixou um empreendimento que provavelmente até lhe dava lucro do ponto de vista financeiro e grande projeção a nível de posição, de estatuto social, de estatuto religioso, e deixou tudo aquilo. Normalmente é ao contrário, alguém deixa uma ocupação menos prestígio e tenta arranjar uma melhor posição. Vemos, por exemplo, o Dr. Barroso perdeu umas eleições, aproveitou, deixou o cargo de Primeiro-Ministro para ir para a Comissão Europeia. Normalmente é isto que eles fazem. Não vão dizer, olha, estou neste cargo, mas vou deixar este cargo tão bom para ir para um... Normalmente é o que as pessoas fazem, procuram o melhor. O apóstolo Paulo, de facto, foi para melhor. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista de prestígio social, ele arruinou a sua vida por completo. Eu não sei se a sua família, os seus pais seriam vivos, mas provavelmente ficariam desolados ao ouvir o que aconteceu com aquele homem. Ficou doinho, deve ter dado alguma coisa má porque virou por completo. Ele era um dos mais destacados. Possivelmente, nós também falámos na altura se ele teria conhecido o Senhor Jesus Cristo ou não. É possível que tenha convivido em Jerusalém, esteja estado em Jerusalém na mesma altura que o Senhor esteve, porque ele diz que aprendeu naquela cidade de Jerusalém aos pés de Gamaliel. É possível que o tivesse visto, mas só o vemos aparecer em cena a partir do apedrejamento de Estevão. E ele próprio diz, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos desse modo. E o que o mais notável na experiência deste homem é como ele passa do mais destacado dos religiosos, perdido, para o que é que ele se considerava agora? O menor dos apóstolos, sim, e o principal dos pecadores. E o exemplo do apóstolo Paulo, e a lição principal que podemos tirar, uma das principais lições que podemos tirar da sua vida é: o mais destacado dos religiosos pode estar perdido e o principal dos pecadores pode se salvar. Saulo era o melhor, a pessoa que, do ponto de vista religioso, mais elevada. Perdido. Não chegava à salvação. Porque ninguém se pode salvar por si mesmo. Enquanto que o principal dos pecadores, o menor, e quando digo principal dos pecadores, um dos sentidos da palavra principal é o mais indigno, o mais vil, o que mais peca. Deus pode salvá-lo. Para quê? Para exemplo, escrevi para a vida eterna. Diz 1 Timóteo, aqui nesta mesma página onde estamos, e que provavelmente vamos estudar daqui a uns 3 ou 4 anos. Estou só a brincar. Vamos do versículo 4 e se calhar daqui a uns 4 anos vamos chegar ao versículo 16. Mas espero chegar ainda deste ano ao versículo 15, que é um dos meus versículos preferidos. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, por isso Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Mas Deus, como é que é? Mas já alcancei a misericórdia para que em mim, que sou o principal, Deus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ou seja, ninguém é tão bom que não precise da salvação. Ou seja, mesmo Saulo precisou que Deus o salvasse, e ninguém é tão mau que não possa ser salvo. Olha, por exemplo, de Paulo. Deus pode salvar. Paulo era apóstolo. Nós vimos também na altura algo muito interessante, que ele nunca usa a palavra apóstolo como título. Apóstolo era aquilo que ele fazia, mas não vemos, eu até disse que a expressão apóstolo Paulo não existe na Bíblia, por esta ordem. Não existe.
Podem procurar e se eu estiver errado, digam. Apóstolo Paulo não aparece na Bíblia. Aparece Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo de Jesus Cristo. E eu falei na altura de um filme muito interessante, se puderem vejam, que é mesmo Paulo Apóstolo de Jesus Cristo. Fala sobre os seus últimos dias. Muito interessante. Apesar de haver alguma especulação, que normalmente acontece nos filmes, é um filme bastante fiel dentro do que é possível na indústria cinematográfica dos nossos dias. Não vemos Paulo usar título. Não vemos também quando ele escreve a Timóteo, não diz Apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. Não dá aqui a transportar títulos para se ostentar, títulos honoríficos. Não vemos isso não vejo isso como sendo algo bíblico. Também disse na altura que mesmo a palavra pastor, na palavra de Deus, só aparece a palavra pastor aparece sempre no plural e no masculino. No plural e no masculino. À exceção de quando está a falar do pastor, fala, por exemplo, a Raquel era pastora, mas de gado, não é? E fala no singular de pastor onde? Acerca de quem? Do Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor Jesus Cristo dizer eu sou o bom pastor. Pedro a falar de quando aparecer o sumo pastor. Pastor no singular não aparece. E alguns gostam de ostentar esses títulos, o que não creio que seja bíblico. E mesmo Paulo, quando escreve Paulo Apóstolo, escreve algumas impressões onde não escreve, mas não escreve para ostentar um título. O que era importante para ele não era o título, mas o seu ministério. Enquanto for apóstolo dos gentios, como é que é? Como? Não é exaltar. Magnificar o meu ministério. É qualquer coisa assim. Glorificar o meu ministério. Exatamente. Não é glorificar a mim. Não era o objetivo de Paulo. Era glorificar o seu ministério. Ele tinha consciência do quão importante era o seu trabalho aqui na Terra. Não era ele, mas sim o que ele fazia. E o Senhor para quem ele trabalhava. Porque ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem a ocasião de dizer que não fui eu que me nomeei apóstolo, não foi nenhum outro que me nomeou apóstolo, foi o Senhor Jesus Cristo glorificado que me nomeou apóstolo. E também vimos que o facto de ele ter sido chamado, depois dos 12 já terem sido chamados aqui na Terra, o facto de ele ter sido chamado do céu pelo Cristo glorificado, também diz-nos muito sobre o facto de a sua missão ser direcionada a um povo celestial e não a um povo terreno como os outros 12. Vimos também que Paulo não era apóstolo. Não é o verdadeiro substituto de Judas, que alguns dizem que Paulo veio suprir a falta de Judas porque os discípulos, os apóstolos, em Atos 2 escolheram mal. Matias, que foi o escolhido, foi tirado à sorte. Matias nunca mais estão a falar dele. E há quem diga isso. E há quem ensine mesmo isto. E creio que na altura até foi o Simão que disse que isto é ensinado nos institutos bíblicos. Creio que na altura ele falou disso. E é bem provável que ensinem estas coisas. Lá está. Porque não percebem o porquê de Paulo aparecer em cena. Porquê é que Deus foi chamar Paulo? Era um mistério. Deus dos tempos estava oculto. Esta mensagem. E eu digo sempre, de vez em quando tenho de lembrar, calma lá, Daniel, o que é importante não é Paulo. O que é importante é o que Deus fez através de Paulo. O que é importante não é Paulo glorificar-se, mas sim glorificar o seu ministério. Vimos como era importante perceber que Paulo é apóstolo, perceber que é um apóstolo diferente dos outros, para não misturarmos mensagens. Não pegarmos, e alguns fazem, não pegam em passagens fora do contexto das epístolas de Paulo e metem-se em trabalhos indesejáveis, porque nós chegamos até a falar sobre isso. Às vezes há passagens que nós usamos para evangelizar, e muito bem, graças a Deus, por aqueles irmãos que pegam em João 3,16, pegam na parábola do filho pródigo, pegam numa série de ilustrações e levam pessoas
aos pés do Senhor para se converterem verdadeiramente. Graças a Deus por essas pessoas. Essas pessoas estão a fazer um excelente trabalho. Quando alguns que dizem, não, é só as epístolas de Paulo que se pode usar para evangelizar, e depois não evangelizam. Essas pessoas têm as prioridades completamente trocadas. E até, a propósito disso, há uma história que já contei algumas vezes. Acho que é do Moody, do Dwight Moody, o grande evangelista. Há quem diga que a seguir a Paulo, possivelmente foi a pessoa que mais almas conduziu a Cristo. Certo dia, uma senhora abeirou-se dele e disse que não gostava da maneira como ele evangelizava. Eu disse, pois, realmente eu acho que se podia fazer melhor. Olha, tu como é que faz? Eu disse, eu não evangelizo. Ele disse, então acho que prefiro a minha maneira. E eu prefiro alguém que evangelize com João 3,16. Claro que com a informação que temos acerca da mensagem que Deus revelou a Paulo, não é? Do que alguém que não usa. Que prefere não evangelizar. Mas é importante também percebermos porquê. Porque às vezes, muito perto de passagens que são daquelas que nós gostamos de utilizar para evangelizar, muito perto, no mesmo contexto, dentro do contexto, estão outros versículos que nós pensamos, é melhor a pessoa nem ler isto, porque senão vai fazer aqui uma grande confusão e depois precisamos estar a explicar muita coisa que a pessoa não vai perceber, de certeza. Eu falei e também já falei sobre isso aqui num exercício bíblico há mais de um ano, sobre a estrada de Romanos. Recordam-se? 7 passagens em Romanos, bem encadeadas, sobre como evangelizar. Romanos 3, 23, já não sei bem qual é que começa, mas todos pecaram, salário do pecado é morte, como por um homem entrou o pecado no mundo, uma condenação há, depois fora. E sem ser de Romanos. E aí é terreno bem seguro, portanto, podemos fazê-lo. Mas, graças a Deus, e eu também procuro fazer, e utilizar passagens fora das epístolas de Paulo para evangelizar. Há quem use, prepara-te para encontrares com o teu Deus, não é? Prepara-te ao Israel, não é? Mas está ali Israel, não é para nós. Não vamos também querer deixar de aproveitar essas passagens. Claro, quem ouvir percebe que é direcionado a Israel, mas tal como Deus avisava Israel para se encontrar com o seu Deus, também as pessoas devem ser avisadas, precisam de se preparar para se encontrar com o seu Deus. E há pessoas que já ouvi a história de alguém que se converteu a ouvir Gênesis 5. E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E percebeu, bateu bem fundo no seu coração de que a morte é algo inevitável. Portanto, converteu-se através disso. E nós vimos depois que ele escreve a Timóteo, fala de graça, no versículo 2, graça, misericórdia e paz. Graça e paz ele fala sempre em todas as epístolas. Misericórdia, muito em particular para quem está na obra, precisa de uma dose, numa porção dobrada de misericórdia, porque não é fácil lidar com situações difíceis na igreja. Nosso irmão Eduardo diz amém, certamente. Lidar com situações difíceis na igreja, e Timóteo precisava de uma porção dobrada de misericórdia de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Só podemos termos paz. Quem não aceita a graça de Deus nunca poderá ter paz. Então, para a semana nós iremos avançar e entrar no versículo 5. Esperemos nós. Tivemos aqui um pouquinho, mas pela graça de Deus consegui relembrar algumas destas verdades importantes. Foi-se um bocadinho a correr, sem grandes interregnos, mas se alguém quiser dizer alguma coisa, estejam à vontade para depois terminarmos. Ou alguma pergunta, para eu ir pensando até a próxima semana. De preferência não muito difícil. O Pedro está... Eu agradeço, mas é com perguntas difíceis que a gente aprende, não é? É muito melhor sermos confrontados com as nossas dificuldades do que escondê-las. Diz. Acho só interessante, enquanto falavas sobre Timóteo, perceber que
o próprio Paulo ensinando as pessoas a volta dele. Ou seja, eu sempre cheguei a Paulo. Era um super-homem, um eremita. Exatamente, a caminhar aquelas pessoas de um lado para o outro. Ainda bem que o Senhor percebe na altura como percebe hoje a necessidade que nós temos de pessoas que nos apoiam, de pessoas que nos tragam livros. Sim, exatamente. Que nos tragam as capas. Exatamente. Sim. Então achei curioso que Timóteo é uma pessoa que acaba por se confiar tanto, ao ponto de dizer assim, olha, eu sei que eu não tenho ninguém igual a cuide do nosso estado, ou seja, ele faz para convosco aquilo que faria para convosco, esta confiança. É muito, quer dizer, é mais raro ver isso no nome do povo português. Nós temos muitas suspeitas dos outros. Sim, e hoje em dia, ainda mais, se alguém nos quer fazer bem, nós achamos logo algo que se passa de estranho, não é? Mas sobre isto estás a dizer, Paulo precisava de pessoas. Era humano como nós, não é? Precisava de pessoas à volta dele. Quando Paulo chega a Roma, em Atos 28:15, ele passa em vários sítios e diz: e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Ou seja, depois de tudo que ele passou, mesmo Paulo, tinha visto, tinha tido revelações diretas do Senhor Jesus Cristo, glorificado, tinha subido aos céus, precisava, também tinha os pés assentes na terra, não estava aqui, olha, estou aqui num patamar tão acima de vocês, que eu nem preciso de vocês para nada. Ele dizia, até aos próprios romanos, eu espero estar convosco, em Romanos 1, desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Ou seja, eu também, romanos, eu também tenho muito a aprender convosco, não é? Eu estou aqui num pedestal e vocês viam quase venerar-me. Não, eu também tenho a aprender convosco. Eu também sou homem como vocês. Preciso também, não é? Um pouquinho ao encontro do que, ao encontro do que o Jonas estava a dizer. Mas graças a Deus, e nós temos, principalmente eu preciso de ter consciência de que o que importa não é Timóteo, não é Paulo, mas o que Cristo pode fazer em e através deles, e pode fazer também através de nós. Estamos por aqui então? Sim. Então para a semana, querendo Deus, continuaremos.